Olá! Você já teve a sensação de estar passando por uma dificuldade no relacionamento e parece meio que falta uma comunicação entre vocês? Vou contar uma historinha. Há uma conhecida história vietnamita sobre um jovem casal que sofria profundamente por não praticarem a comunicação atenta. O marido partiu para a guerra e deixou sua esposa grávida para trás. 3 anos depois, quando ele foi liberado do exército, sua mulher foi até a porta de entrada do vilarejo para recepcioná-lo e trouxe seu filho junto. Foi a primeira vez que o homem viu seu filho. Quando o jovem casal se viu, eles não conseguiram se conter em lágrimas de alegria. Eles estavam muito gratos pelo jovem rapaz ter sobrevivido e voltado para casa. No Vietnã, há uma tradição onde fazemos uma oferenda no altar para os nossos ancestrais, quando um evento importante acontece e contamos a eles o ocorrido. A esposa foi para o mercado comprar flores, frutas e outras provisões para a oferenda ser colocada no altar. O pai ficou em casa com seu filho, tentando persuadir o garotinho a chamá-lo de papai, mas o garotinho se recusava. Ele disse: "Senhor, você não é o meu papai. Meu papai é outra pessoa. Ele costumava vir e nos visitar todas as noites. Quando ele vinha, minha mãe conversava com ele durante um longo tempo e chorava e chorava. Quando minha mãe se sentava, o homem se sentava. Quando minha mãe se deitava, ele também se deitava. Então, você não é o meu papai." Ao escutar essas palavras, o coração do jovem ficou petrificado. Ele não conseguiu mais sorrir e ficou em silêncio. Quando a sua esposa voltou, o homem não olhou nem falou mais com ela. Ele estava frio e agia como se a desprezasse. Ela não entendeu o porquê e começou a sofrer profundamente. Após a cerimônia da oferenda aos ancestrais, faz parte da tradição tirar a oferenda do altar para que a família possa sentar-se e compartilhar a refeição com alegria. Mas, após o jovem ter feito a oferenda, ele não fez isso. Ele saiu de casa, foi para o vilarejo e passou o resto do dia na loja de bebidas. Ficou bêbado, pois não aguentava mais o seu sofrimento. Quando o marido voltou para casa, já era muito tarde. Ele fez a mesma coisa todas as tardes. Eles nunca conversavam e a esposa nunca tinha nem o olhar dele. Nunca mais ele comia em casa. A jovem mulher sofria tanto que não aguentou mais. No 4º dia, ela pulou no rio e se afogou. Na noite após o funeral, o jovem pai e o menino voltaram para casa. Quando o homem acendeu a lâmpada de querosene, o garotinho gritou: "Aqui está o meu pai!" e apontou para a sombra do seu pai na parede. Ele descobriu que a jovem esposa costumava conversar com a sua sombra todas as noites, pois ela sentia muita falta do seu marido. Um dia, o garotinho disse: "Todos nas cidades têm um pai, por que eu não tenho um?" Para acalmar o menino, ela apontou para a sua sombra refletida na parede e disse: "Aqui está o seu pai." É claro que quando ela se sentava, a sombra também sentava. Quando ela se deitava, a sombra também se deitava. Agora o jovem pai tinha compreendido. Sua percepção errada tinha sido esclarecida, mas era tarde demais. O que teria acontecido se o jovem tivesse ido falar com a sua esposa e perguntado: "Querida, eu sofri muito nos últimos dias. Eu acho que não conseguirei sobreviver. Por favor, ajude-me. Por favor, diga-me quem é essa pessoa que costumava vir aqui todas as noites e com quem você conversava e chorava." Essa é uma coisa muito simples de ser dita e de ser feita. Se ele tivesse feito isso, a jovem mulher teria tido a chance de se explicar, a tragédia teria sido evitada e eles teriam recuperado a sua felicidade muito facilmente. Essa é a maneira direta. Mas ele não fez isso porque estava profundamente magoado e seu orgulho o impediu de ir até ela pedir ajuda. A mulher sofria tanto quanto ele. Ela sentia-se profundamente magoada devido ao comportamento do seu marido, mas ela também não pediu sua ajuda. Talvez, se ela tivesse perguntado ao seu marido o que estava errado, ele teria contado a ela o que seu filho tinha dito. Mas ela não fez isso porque também estava envenenada no seu orgulho. Vocês percebem como que uma percepção errada
causa um enorme sofrimento. É uma historinha, mas a gente sabe que tem muitos casais que às vezes optam até pelo divórcio diante de uma falta de comunicação. Isso acontece muito, gente. Eu lembro que o padre Alexandre falava muito nos encontros de casais de um casal que depois de 30 anos que a esposa todo domingo fazia uma lasanha, ele virou para ela e falou assim: eu nunca gostei de lasanha. E ela ficou surpresa, né? Porque todo domingo ela fazia lasanha. E ela fazia lasanha porque ela achava que estava agradando ele, e ele não gostava, né? E ela ficou lá 30 anos fazendo lasanha, ao invés de perguntar: você gosta de lasanha? Não, então me poupe desse trabalho de fazer uma lasanha, né? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu sempre gostei muito de comida japonesa. E aí o Gedeon custou um pouco para poder acostumar com o gosto e tudo, e ele passou a gostar. E aí eu tinha mania de sempre separar um sushi que vinha com um molhinho no salmão para ele. Sempre deixava assim, de finalmente, né? E um dia o Gedeon virou para mim assim: por que você tá separando isso aí? Ah, é para você, amor. Ele falou: mas quem disse que eu gosto? Eu não gosto disso. E eu falei: ah, não, e era o que eu mais gostava. E eu achava que eu estava agradando ele, deixando para ele algo que eu gostava, e ele não gostava. Então a gente faz muito isso, né? Às vezes a gente acha que o outro pensa como a gente, acha que o outro gosta das mesmas coisas que a gente não pergunta, né? Amor, o que você quer, o que você gosta? Né? A gente tem essa dificuldade muitas vezes de comunicar. A falta da comunicação é também um grande problema nos relacionamentos. Às vezes a pessoa tá triste com alguma coisa, viu? Eu já contei aqui a historinha que a vovó contava, né? Do atalho. É uma historinha muito legal e uma das 3 lições, a terceira lição, era exatamente essa: a gente não tomar decisão precipitada por falta de uma comunicação ou por uma comunicação errada. O que quebrou, amor? Brinquedo, né? Então, é muito importante a gente realmente comunicar com sinceridade, com transparência, aquilo que a gente está sentindo, perguntar para o outro. Isso, por mais que às vezes seja difícil, né? Igual o menino falou para ele, né? Nossa, eu tenho outro pai. Nossa, deve doer demais. Imagina, você fica 3 anos lá no exército e tal, você volta. Tem aquele filme, não é Armagedon, não, Ai, gente, esqueci. Pearl Harbor, né? Pearl Harbor é um filme que fala muito, tem um pouco desse pano de fundo da guerra, que o homem vai pra guerra e volta, né? Que a mulher que ficava esperando. Mas é muito importante a gente ter essa comunicação, né? Entender, por mais difícil que às vezes vai ser você receber aquela verdade ali, é importante a gente comunicar para a gente poder não ficar 30 anos aí fazendo a lasanha errada. Senão a gente vai ficar sofrendo, ou então achando que a gente está agradando, e na realidade a gente não sabe o que a outra pessoa está pensando. Meninos! Então, a diferença, né, gente? Ó, pra você ver. Sério, a diferença. Até o ouvido da gente acha esquisito, né? Acho que o ouvido fica pensando assim: gente, o que tá acontecendo, né? Tá tão, de repente, um barulhão, de repente para, né? Mas, enfim, a gente tem que sempre optar por realmente comunicar de verdade, com sinceridade, expressar aquilo que a gente sente, porque no final das contas, gente, se a gente não falar, se a gente ficar guardando aquilo ali pra gente, é pior. E às vezes no meio de uma discussão que não tem nada a ver, a gente joga isso na cara, né? Já reparou que a gente tem um pouco disso? Relacionar, gente, a arte de se relacionar, né? É uma arte. Se relacionar bem, né? É uma arte. Precisa ser aprendida, precisa ser praticada, porque senão a gente vai vivendo relacionamentos assim, em que existe essa falta de comunicação, né? Em que você não consegue passar para o outro de verdade aquilo que você sente, e você também não entende o que o outro sente. E muitas vezes eu recebo isso de direct de mães falando assim que tem 3 dias que eu não converso com meu marido, esse pacto do silêncio, né? Gente, esse pacto do silêncio é doído, né? Nossa, esse pacto de silêncio é doído. Eu falo com o Gedeon aqui, ó, nós não vamos dormir sem conversar, não. Se a gente tiver que... A gente nunca dormiu, graças a Deus, obrigada. É claro que no auge da emoção também a gente não pode tentar resolver as coisas, que senão é pior, né? A gente tem que dar uma respirada. Tem até eu vi num livro desses que eu estava lendo, da arte de comunicar,
falando assim, é uma ideia muito legal, eu nunca tinha ouvido falar, a ideia do, não sei o que, tipo assim, a brincadeira do bolo, uma coisa assim. Toda vez que, né, vocês estiverem no calor, né, da discussão, dentro de casa, eu desejo que nunca tenha, né, gente? Mas eu sei que às vezes vai acontecer, pode acontecer de ter. Mas tá no calor da discussão, não tá dando para ter um diálogo, o negócio tá pegando fogo, você tá com as emoções à flor da pele. Um dos dois lembra do bolo na geladeira. O que é isso, né? O bolo, a teoria do bolo da geladeira é o seguinte: um vai lá abrir a geladeira, procurar um bolo. Se não tiver o bolo, vai fazer um chá e vai preparar um bolo para fazer. Porque só esse exercício aí vai fazer você acalmar, relaxar, né, esvaziar a mente e aí voltar para a discussão de forma harmônica, né? Para poder entrar no denominador comum, como eu gosto de chamar. Porque se ficar ali no calor da emoção, só discutindo, debatendo e não dar essa parada, essa pausa, né? Que é a pausa positiva, né? Se a gente não der essa pausa positiva, as coisas vão sair por um caminho errado, né? Então é muito importante isso, lembrar do bolo na geladeira. Se tiver o bolo, pega o bolo, corta o bolo e come o bolo junto, né? Essa é a teoria do bolo da geladeira. Por quê? Porque a gente realmente precisa de, às vezes, dar uma respirada, sabe? Para poder continuar uma conversa ali, que às vezes as emoções já têm um cansaço, o chefe já encheu o saco, os filhos já tá aí nessa gritaria, essa loucura, e você ainda tem que resolver, e o dinheiro já não tá muito bom, e tá tudo, sabe, e vai indo, né? E uma das coisas mais importantes, inclusive, para a gente poder aprender a comunicar, é a gente ter realmente essa mente mais tranquila, sabe? A gente dá uma respirada. Respiração é muito importante. A gente não dá valor para a respiração, né? Porque ela tá aí pra gente de graça, né? Só quando a gente tem algum problema, né, que a gente vai pensar nela. A gente, mas respirar é tão importante, né? A gente dá valor para a nossa respiração, até para essas questões, quando a gente precisa dialogar, quando a gente precisa conversar com as crianças, às vezes tá aí, né? A gente tem que fazer assim, né, gente? 15 vezes, né? Pra gente poder... Olha, deixa a mamãe te explicar uma coisa, né? Ou então com o marido, né? Respirar. Respira, não pira. Eu gosto muito de um mantra que eu faço ele direto. Eu já falei uma vez, né? Inspira paz e expira amor. Gente, é tão... É confortável, sabe? Você fazer isso. Você muda um pouco ali a mente, sabe? Você dá uma mexida ali, balança ali na mente, para você poder não ir levando as coisas de qualquer jeito, não ir respondendo qualquer coisa. Comunicação é uma arte, né? Relacionar é uma arte. A gente se relaciona por meio da comunicação. Não é só o que a gente fala, é como a gente fala e por que a gente fala, né? Isso tá... Olha, Aniela, a mamãe tá vendo o que você tá fazendo. A gente precisa realmente aprender a se comunicar melhor, né? A comunicação não violenta tá aí, graças a Deus, sendo super difundida aqui no Brasil, para a gente poder praticá-la, né? Eu acho que esse Marshall Rosenberg, ele é um mestre, né? Porque a gente poder realmente não falar com violência, e o silêncio, num caso desses, esse pacto de silêncio, né? Que é o orgulho que está ali ferido, ele também é uma forma violenta de você comunicar. Porque você tá sentindo, tá doendo, conversa, fala, fulano, não tô feliz com isso, aconteceu, fiquei sabendo, né? A gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que descobrir a fonte. Às vezes a gente fica sabendo as coisas e não busca na fonte a verdade, e aí a gente vai, aquilo ali vira uma verdade sem a gente saber de verdade se é verdade. Já reparou? Né? Então é muito importante a gente sempre ir na fonte da informação, de onde que surgiu, para saber se é verdade ou não. E sempre, gente, se comuniquem da forma mais transparente possível. A mamãe sempre falava, filha, a verdade vem à tona, mentira tem perna curta. E é verdade. Meninos, e às vezes a mentira ou a omissão, né, igual nesse caso desse pacto de silêncio, causa tragédia, né? E às vezes eu vejo muitos casais, eu vejo principalmente mulheres, eu recebo muitas mensagens, eu tenho amigas também que já me relataram isso, em que o marido falou alguma coisa, ela não conversou com o marido, ficou chateada,
E aí ela foi, cristalizou aquilo ali. Quando a gente cristaliza um sentimento ruim, ele é muito pior. Meus amores, vamos fazer um combinado com a mamãe? Emanuel, vem cá. Você e o Anielo ficam lá no quarto de brinquedos, por favor? Então fica aí fingindo que tá morto mesmo. Agora estou com a mania de fingir que tá morto. Vai entender. É porque a gente fica brincando de vivo ou morto, vivo ou morto. Aí agora eles estão com essa mania. A gente assusta às vezes, né? Aqui, ó, vem cá, olha aqui pra mamãe. Presta atenção na mamãe, meu amor. Fica lá no quarto. Olha aqui, olha ali pra você ver, a mamãe tá gravando. Olha lá a mamãe gravando, ó. Dá um beijo lá. Ah, viu? Então fica lá no quarto de brinquedos brincando, tá bom? Então, né, gente, vamos aprender a comunicar, não deixar que nenhum sentimento ruim cristalize dentro da gente de verdade, porque às vezes a gente pensa assim, não, dá muito trabalho conversar, vai ser uma DR, né? A gente tem preguiça de EDR, mas DR, a gente não precisa ter DR, né? A gente pode ter um diálogo consensual, né? É DS, não, DC, né? Ao invés de DR, vamos ter um DC. Diálogo consensual. Gente, isso é lindo. Sério. Ao invés de ser... Meninos, tem 300 brinquedos na casa, mas eles querem o mesmo brinquedo. Sabe? Você entende isso? Tem algum psicólogo aí para poder me explicar? O que é... Meninos, por favor, vamos dividir os brinquedos. O que a mamãe já ensinou para vocês? Ele sabe, ele vai te respeitar. Amém. Amém. Né? A gente tem que respirar fundo, gente. Respira fundo, ó. Respira e não pira. Vem cá, filho, vem cá na mamãe. Deixa eu entender o que está acontecendo. Vem aqui. Então, vamos lá, né? A comunicação é isso, tá vendo? A gente tem que saber comunicar. Se a gente ficar muito estressada e gritar, a gente só vai piorando o cenário, não tem jeito. E às vezes é difícil, né? É um desafio, né? Difícil não, porque eu não gosto de falar dessa palavra. É um desafio, às vezes, a gente conseguir manter a tranquilidade, né? Diante de um cenário tão furacão, né? Mas vamos lá. A ideia é essa, gente. A ideia é a gente não tentar. A gente não realmente dormir com o nosso inimigo, né? Vamos dormir com o nosso marido, vamos dormir com aquela pessoa que a gente disse sim, com aquela pessoa que a gente sempre quis dividir a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas alegrias. Vamos de verdade olhar para quem está do nosso lado e ver aquela pessoa como alguém que nos ajuda a ir para o céu, né? Com alguém que nos ajuda a edificar a nossa vida. Ao invés da gente ficar realmente competindo, né? Ou então ficar com raiva e não dialogar, isso não vai resolver, né? Então, assim, teve um sentimento ruim, teve alguma coisa que aconteceu, alguém falou, conversa, dialoga. É muito melhor dialogar do que chegar numa tragédia dessa, porque isso acontece, gente. Às vezes pode até não acontecer a morte física, mas acontece a morte de um casamento, né? Quantos divórcios que muitas vezes a gente que está de fora, né? A gente que não no sentido de julgamento, não, mas no sentido da gente perceber que é um casal que se ama, que se respeita, que tem integridade e que não ficou junto. Por quê? Porque não dialogou, né? Porque perdeu. Sabe quando dá a sensação assim, aonde é que a gente se perdeu? Eu acho que é muito isso, assim, né? É uma história que por mais que seja uma história fictícia, né? Mas eu sei que já deve ter acontecido, não a morte, mas o divórcio, a morte de um casamento, de uma família, né? Por causa disso. Então vamos pensar nisso toda vez que você tiver um sentimento ruim, alguma coisa que não está te agradando, qualquer coisa que quiser conversar, vamos expressar, vamos dialogar, vamos pensar nesse denominador comum, nesse diálogo consensual. Vamos tirar a DR e colocar o DC, né? Em vez de ter em vez de discutir relação, vamos chegar num diálogo consensual, dialogar consensualmente e realmente chegar no denominador comum. O denominador comum, diálogo consensual, DC, tá? Já tô gostando dessa linguagem já.
Pra gente de verdade viver cada vez mais relacionamentos felizes, né? Porque a gente feliz não significa que a gente vai estar o tempo todo só com coisas boas acontecendo, mas pelo menos a gente vai resolver os problemas, sabe? Ao invés de ficar adiando, ao invés de ficar sofrendo. Imagina, eu conheço tantos casais que ficam 3, 4 dias sem conversar. Misericórdia, gente, eu não consigo. Eu já falo pouco, né? Pouquíssimo. Imagina eu ter que ficar no pacto de silêncio. Meu Deus, eu não dou conta. Não dá, não sai. Eu vou mandar um texto, alguma coisa, mas eu não vou ficar, não. Mas eu nunca fiquei mesmo, de verdade. Eu sempre fui muito a favor do diálogo. Eu acho que a gente só cresce ali. Às vezes é difícil, às vezes o Gedeon me fala umas coisas que a gente engole e fala assim, é verdade, que ó, que eu fiz isso mesmo, ai que ódio, a gente fica assim, né, segurando, mas eu cresci, eu cresço, né, e a ideia da gente ser um casal não é para poder tirar foto bonita, o casal juntos, quando a gente fala que somos um só, a ideia do casal é crescer juntos, é um edificar na vida do outro, e juntos fazerem uma casa edificante, uma família edificante, criar filhos com amor, com afeto, com vínculos, né? Como é importante a gente criar os vínculos de afeto, de conexão com essas crianças, para eles poderem crescer sabendo que eles têm um lar, que eles têm um porto seguro, eles podem voar, podem viver a individualidade deles, que, né, a gente cria filhos para ir para o mundo, mas eles têm a base, eles têm o porto seguro, eles sabem que eles podem contar com a gente, porque a gente cria esse vínculo afetivo, né? E vem muito da nossa comunicação. Então, além da gente saber comunicar com o nosso parceiro, a gente tem que saber comunicar com o nosso filho e principalmente saber comunicar com você. Quando eu li essa historinha a primeira vez, sabe o que eu fiquei pensando também? Como que a gente não se comunica, né? A gente não se comunica com a gente. Porque aquele homem ali, às vezes, ele ficou com tanto orgulho, né? E ele cristalizou tanto esse sentimento dele, que ele não soube nem entrar para dentro dele, entender aquele sentimento, para poder colocar para fora, né? Então é importante a gente comunicar dentro da gente, olhar lá na sombra, mais sombra. Não tenha medo da escuridão. A escuridão, gente, faz parte do ser humano, né? As nossas escuridões, na realidade, são para a gente poder clareá-las, entendê-las, respeitá-las, acolhê-las e resolvê-las, né? Então, assim, tá difícil alguma coisa, clareia, joga a luz aí dentro, né? Procura entender o que é esse universo de sensações e cada vez mais vai clareando, entendendo e realmente desfazendo, sabe? Esses sentimentos ruins, né? Esses nós que a gente vai pondo dentro da gente. Orgulho jamais, pelo amor de Deus, nada de orgulho. Vamos ser humildes, né? Ter a coragem de falar, olha, tô mal, não tô bem, não gostei, tô profundamente amargurado, né? Vamos ter coragem de expor os nossos sentimentos com humildade. Somos todos imperfeitos, vulneráveis. Estamos aqui para a gente poder caminhar juntos, crescer juntos, sem medo de ser feliz. Então hoje eu queria muito deixar essa mensagem para a gente poder ter coragem de verdade, de diante de qualquer desafio que você esteja vivendo no seu relacionamento, diante de qualquer sentimento ruim, diante de qualquer situação que você tenha vivido, problema, decepção, tenha coragem de ir lá e conversar, tenha coragem de expor, tenha coragem de fazer disso, na realidade, um crescimento espiritual, pessoal e de família. Porque com certeza, diante dos desafios, a gente cresce, né? Então, coragem de enfrentar a sua escuridão, coragem de enfrentar o seu medo, coragem de enfrentar aquilo que às vezes a gente vai colocando debaixo do tapete, vai deixando, e fica, daqui a pouco é um mês que fica sem conversar, daqui a pouco você vai realmente suicidar, né? Você vai pular no rio, você vai enforcar, daqui a pouco você vai. O suicídio não necessariamente vai ser físico, mas daqui a pouco você vai querer suicidar a sua vida. Você vai querer realmente ser um morto-vivo, né? Você vai ser uma mulher que vai estar andando para um lado e para o outro sem saber o seu destino, sem saber para onde você vai, sem saber para que você está aqui nesse mundo. Por quê? Porque você morreu dentro de você algo diante de um orgulho, diante de uma falta de comunicação,
né? Então vamos pensar nisso com muito carinho. E se hoje está aí em você um sentimento, alguma coisa que você quer expressar, se tem algum pacto de silêncio, não faça. Faça pacto de amor, faça pacto do diálogo, faça pacto de afeto, faça pacto de denominador comum, né? Cheguem num consenso, em algo que seja benéfico para todos. E muitas vezes, olha pra você ver, igual essa história, gente, fala sério, né? A sombra. O que a sombra faz no casamento, né? É sério, a gente às vezes vai ver, chegou ali num fim, né? Num fim, uma coisa tão pequena, não tinha assim, tem nem sentido, né? Então, coragem, de verdade, tenha coragem de expressar aquilo que você sente, de enxergar os seus medos, os seus traumas, de enxergar as suas sombras. Tenha coragem de viver a sua vida com muita leveza, com muita transparência. Não viva a falta de comunicação no seu relacionamento. Não deixa morrer dentro de você aquilo que pode ser algo para poder edificar a sua vida. Não deixa morrer o seu casamento. Não deixa morrer a sua família. Esse é um ministério lindo que Deus nos deu. Lindo, Deus nos deu. Olha, já falei uma vez, né? Se Deus quisesse que a gente não fosse família, Ele tinha deixado só Adão feliz lá no paraíso, gente. Adão estava sozinho, bonitão, peladão lá, não precisava de mais nada, né? Se Ele fez a Eva, se Ele nos fez mulheres lindas e ainda com um dom delicioso de ser mãe, olha que mistério, né? Então, se Deus nos deu esse presente, vamos acolher essa bênção, vamos fazer desse presente ele valer a pena, vamos abraçar o nosso maternar, vamos abraçar a nossa família e vamos viver de verdade uma comunicação cada vez mais afetiva, empática, amorosa, com compreensão, sem orgulho, com humildade de entender cada um, de entender os seus sentimentos, expressar, colocar aquilo ali para ter um diálogo consensual e não deixar nada morrer dentro da gente. Combinado? Beijo, fica com Deus e até a próxima.